Acho que eu vou ter que começar de novo, porque eu acho que eu apaguei alguma coisa aqui. Tá? Então, é, basicamente, estamos entrando na segunda aula. A primeira aula é à distância, né? Eu faço até na vida, eu acho, inclusive. A disciplina, como nós já sabemos, ela tem um foco nesse semestre. A cada semestre a gente tenta ver, né, facetas interessantes essa questão da inovação, né? Então, o termo, né, que nós estamos usando para definir o foco do semestre é implementação de inovações de processos frugais exponenciais. Na primeira aula eu mais ou menos expliquei o que fosse isso e não custava nada que algum de vocês que entenderam o que tem uma forma de explicar, né, o sentido dessa aula, que aproveitem e coloquem isso no comentário, né, dessa aula, né? Aliás, eu devo fazer um novo post, nós estamos, a intenção é colocar esse vídeo aqui no canal do YouTube, coisa que também nunca fiz, ver como é que funciona o uso no canal do YouTube, né? E veja como é que o tal do coronavírus está obrigando a gente a fazer coisa que a gente nunca fez, né? Então, esse é um aspecto positivo dessa situação bastante difícil, né? Pela qual estamos atravessando. Bom, tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar logo, para não me esquecer, que tem a ver com a avaliação, tá certo? Quer dizer, a reitora, quando divulgou a interrupção das aulas e tal, ela não, assim, não detalhou muito bem o que é que seria feito, né? Falou em exercícios, mas exercício que a pessoa está fazendo em casa, coisa assim que quando uma mulher está grávida, né, faz e tal. Bem, não é bem isso que eu me proponho fazer, realmente, né? Então, me proponho continuar dando aula no horário de sempre. Estarei disponível toda quarta-feira, das 8 às 10 da manhã, 9h50, aliás. E nesse horário, todas as dúvidas que surgirem, os trabalhos que puderem ser entregues, serão recebidos, serão olhados, eventualmente comentados dentro da disponibilidade de tempo, né? Então, assim, para entender, né, como é que vai ser feita a avaliação, né, desse semestre tão diferente, são 100 pontos, né? 10 pontos, como é que vocês queiram calcular isso, né? Eu prefiro 100 pontos, fica mais fácil, fica mais bonito. Então, 45 pontos serão dados em função dos mini projetos. Mini projeto é um projeto que não é muito ambicioso, que é pequeno. Então, mais ou menos nessa linha da coisa frugal, né? Mas é uma coisa inteligente, um negócio que tem início, meio e fim, né? Que tem alguma pesquisa, que o aluno mostra algum entendimento, né, sobre o tema, né? De repente ele contribui com alguns exemplos, tá certo? Então seriam para esses 45 seria o nível máximo, né, de pontos. Seriam 5 mini projetos, como eu acho que já falei, e cada um deles valeria até 9 pontos. Depois valer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, dependendo da qualidade do trabalho apresentado, né? O que significa um ponto, o que significa 9 pontos, pois a gente pode eventualmente
detalhar isso melhor, né? Para quem está interessado nessa precisão da coisa. Além disso, nós vamos ter outros 45 pontos em função da participação do aluno, né? A participação só poderá ser por meio virtual e será dentro da aula, tá certo? Então, nós temos um horário de aula de 8 às 10, toda quarta-feira. O aluno que mostrar que está presente, faz alguma pergunta, responde alguma pergunta, de alguma forma colabora com o seu colega, com o entendimento que ele teve, né? Ele estará, de alguma forma, participando, né? E essa participação vai valer entre 1 e 3 pontos. Como são 15 aulas, né? Então, quem tiver 3 pontos em cada uma das 15 aulas, né? Vai ter os 45 pontos. Em relação à primeira aula, eu pediria para ganhar esses pontos, né, de participação, que vocês fizessem comentários no post dessa aula, né? E aí, os comentários que vocês acharem interessantes aí fazer já na primeira aula, a avaliação será bastante simples, né? Não tem muita pergunta, muita coisa para fazer. Vocês participaram lá presencialmente, então agora vocês trazem aí a lembrança de coisas interessantes e colocam nessa, nessa, digamos assim, na participação virtual, tá? Então, 3 vezes 15, 45. Aí, 45 mais 45, 90, faltam 10 pontos. Esses 10 pontos serão dados para os alunos fazerem um relato da aula, tá? Então, eu vou indicar um aluno para cada aula, de modo que ninguém fique assim perdido de quem é que tem que fazer o quê, tá certo? Então, essa primeira aula, tá? Eu indicaria a alguns dos alunos que estiveram lá, como, por exemplo, o GS Alves, né? Aí, se ele não concordar, ele me avisa, eu não topo de fazer isso. Aí, a gente tenta arrumar outra pessoa que faça, eu não me lembro, já passou muito tempo, já passou uma semana e tal, tá? Mas se você puder fazer algum relato sobre a primeira aula, seria muito conveniente. Esse relato, como é que eles são feitos? O aluno faz um post, escreve lá, primeira aula, GIOS 2020, né? Como é que é? 2020, né? E a data da aula, né? Se essa agora é dia 18, a outra foi 7 dias antes, né? Tá? Coloca lá e coloca alguma coisa que ele entendeu, o que aconteceu na aula, mas nada, tá? Então, aí já foi o GC Alves. Para essa aula agora, como a Marília Porto tem sido até agora a única aluna que apareceu aí, no, deu sinal de vida aí no GIOS, né? Então eu pediria se a Marília Porto concordasse, né? Se ela não concordar, também avisa. Não, não concorda. Aí a gente procura outra pessoa até achar quem vai fazer o relato desse segunda aula, ok? Então, muito bem. Aí, voltando ao assunto da aula anterior, ficou para essa aula fazerem um exercício, né? Então, o exercício chamava o quê? Chamava experimentação de um piloto para inovações plurais. Tá? Então, o que que é? É uma prática que eu imaginei que poderia ilustrar, né, ajudar na reflexão do que vem a ser a disciplina, né? Ou seja, a disciplina não é para falar sobre inovação do ponto de vista dos foguetes da NASA, coisas do tipo, porque a gente não lança foguete aqui. Está pretendendo lançar aí na base de Alcântara, né? Nós já tivemos um acidente grave lá, uma vez,
E não é assim, digamos assim, a vocação nacional, né? Mas tem uma conveniência ali geográfica, né? Que está mais barato lançar satélites dali, vai ser usado isso aí comercialmente. Mas, né, enfim, isso é uma digressão. Só para ter ideia que não é esse assunto. É inovação, é frugal, que não estamos interessados, tá? E quando falo em exponencial, eu estou me referindo a um termo que é usado na religião, de várias maneiras, que é a pedra fundamental que segura o todo do prédio, né? E chama pedra angular esse negócio, né? Talvez você tenha ouvido falar isso alguma vez, em alguma situação. E eu escolhi por chamar exponencial, né? Por exemplo, essa história da reprodução do coronavírus é absolutamente exponencial, né? Tem um amigo que me mandou um vídeo aí agora mostrando o quantos grãos a pessoa teria se exponencialmente for preenchendo as casinhas do tabuleiro de dama, do xadrez, né? Da primeira até a última. Eu não me lembro de fazer as contas, mas sei que é um número estúpido, né? Quando você tem a progressão exponencial de alguma coisa. E esse exponencial aí, aliado ao frugal, né? Que nós já sabemos frugal, coisa simples, né? De baixo, que não requer grande investimento, né? Que tem grandes, que tem um enorme valor, né? Para quem vai usar essa inovação, né? Claro que nós estamos olhando do ponto de vista do processo, né? Não são produtos de inovação, são processos inovativos, né? Que nós estamos estudando. Então, assim, voltando para o tema aqui, tá? Diz aqui, por algum lugar aqui nessa descrição que vocês têm, tá aí nos giros, né? Que se trata de um processo de realização de exames complementares, né? Isso é um termo técnico. O exame complementar, a pessoa vai lá no laboratório de sangue, né? Tem que colher alguma amostra que se chama amostra biológica, um termo mais elegante do que falar de outra maneira, vai precisar de um frasco para colher essa amostra, né? Esse frasco tem que pegar em algum lugar. Para fazer tudo isso, vai ter uma consulta médica, o médico vai dar como é que chama isso? Uma prescrição de que faça o exame, uma autorização, né? Isso aí vai ter a autorização da seguradora, né? E aí depois tem um processo todo que está descrito aqui naquele fluxo que eu mostrei, acho que eu mostrei para vocês, se não sei se foi nesse vídeo, foi muito bem. Então, primeiro é necessário entender qual é o processo que nós estamos discutindo, certo? Então, para isso foi elaborado usando esse software CMAPS, que por sinal não é um software muito adequado para fazer isso aqui, mas ele é muito simples, né? Você pode baixar o CMAPS aí, bota C-M-A-P-S, CMAPS, e aí experimenta, né? Baixa não através de outros fornecedores, mas através da própria organização, né? Que desenvolveu esse CMAPS, para não ficar depois recebendo mandos de mensagem, bestas e tal. Bom, então, o que nós temos aí? Nós temos a. Não, nós temos esse fluxo, tá? Que valeria a pena vocês olharem e ver se você concorda com esse fluxo. É esse o fluxo que você conhece? É diferente? Como seria? O que tem de diferente? O que vocês sabem, né? E aí tem uma pergunta que eu faço aqui. Na medida em que alguma empresa autorizada pelo laboratório que realiza os exames se dispõe a sugerir uma inovação deste processo, visando o quê? Aumentar o valor da qualidade e design, produzindo em benefício do serviço entregue ao cliente, no caso, o paciente, ao laboratório dos exames e ao ambulatório do médico. Então, você quer aumentar o valor, né? Aumentar o valor da qualidade
E o design, o que é o design? É o método, né? A forma de praticar o processo, né? Com esse propósito de benefício, né? Para fazer uma inovação para ter um malefício. Por incrível que pareça, muitas vezes, nego acha que está fazendo uma inovação e está trazendo um prejuízo, né? Se não para todo mundo, para alguns, supostamente em benefício de outros, e coisas desse tipo. Tá? Bom, o item B seria diminuir o volume de recursos naturais empregados nesse processo, os gastos efetuados por todos os stakeholders. Quem tiver dúvida do que é o stakeholder, por favor, põe no Google. Depois que me diz o que vocês acharam, depois, de repente não é a mesma coisa que eu acho. Tá? Todos os stakeholders do processo em sua efetivação e o tempo requerido para a sua realização. Tá? Então, aí deu uma perguntinha aqui, né, para motivar vocês mais do que outra coisa. Isso aqui não é um negócio de pergunta-resposta, coisa desse tipo. É para você resolver um problema, entendeu? E, na verdade, resolver, não é bem resolver um problema, que esse problema está matado assim, logo de cara, que é muito simples. Mas é para você fazer um exercício, né? Um exercício de estudar essa questão dos processos, para ver de que maneira se promove uma inovação, né? Esse processo é absolutamente frugal. O que é frugal? Porque é de uma banalidade só, né? Agora, o que eu já notei é que as empresas que trabalham com esses laboratórios, eles não aplicam isso, né? Por que motivo? É uma questão que eu ainda não sei o motivo. Eu só sei que eles não aplicam, né? Inclusive, eu tive a oportunidade de mostrar soluções, tá? Mas não, a coisa não teve muita repercussão. Curioso que eu notei que algumas empresas fazem elevados investimentos, milhões de reais, de dólares. De dólares hoje em dia já a coisa complica, né? Com o aumento do dólar. Mas grandes investimentos para adquirir equipamentos, para fazer o processamento dos exames, mas para fazer uma mudança de processo, ninguém quer gastar um centavo, não é? Nem de tempo, nem de pensar. Não pode. O Conselho Federal de quem quer que seja que comanda esse tipo de atividade não autoriza, isso é contra antiético, etc. Enfim. Tem a perguntinha que estão aqui, que são essas. Que inovações seriam essas? Podem ser frugais, podem ser exponenciais, né? Exponenciais, quer dizer, uma vez realizada essa inovação, ela vai poder se reproduzir com facilidade. Vejam bem, o que vocês acham, né? Vocês vão ver qual é a inovação, vocês vão me dizer se ela pode se reproduzir com facilidade ou não. Se sim, ela então é exponencial, né? Se não, estaria fora do escopo do estudo nosso, né? Mas é mais explicar o porquê que é exponencial, né? Não é exponencial sim, exponencial não. Esse tipo de resposta que a gente está procurando, com certeza. Tá? Qual a configuração do processo inovado? Né? Então aí já tem que quebrar um pouco a cabeça, né? Vocês, de repente, usa CMAPS, usa Visage, que seria um software mais redondo, né, para fazer esse tipo de coisa. Usa o que vocês quiserem, lápis de papel, né, que eu não acho que seja a forma mais prática, né, de fazer isso, até porque para reproduzir, né, não fica bom, para compartilhar com o colega, né, porque esse trabalho todo aqui, não, a inovação não é um negócio que você faz e esconde para ninguém ver, etc. Quando você monta um processo desse, você está querendo mostrar o que você entendeu
para quem trabalha no ramo. Porque se você não é especialista no tema, você supostamente, vocês ainda não são especialistas de nada disso, mas estão no caminho, né, de aprender os rudimentos dessa questão da inovação de processo, para o gás, né, é, exponenciais, né, que é mais complicado ainda, vocês vão querer mostrar isso para quem entende do assunto. E essa pessoa que entende do assunto vai dizer, não, olha, não é bem assim, é assado. E essa discussão, né, entre o que você entendeu, o que a pessoa que trabalha com isso acha que o chefe dessa pessoa, né, a pessoa a quem essa pessoa passa algum serviço, né? Então aí, por exemplo, tem o médico, né? Que preenche lá um pedaço de papel, pedindo o exame A, B, C e o D. Depois tem uma pessoa lá no laboratório que vai tentar ler o que o médico escreveu lá, às vezes não entende o que o médico escreveu, tem que pedir para uma tradutora lá, um colega lá que entenda, né? Então, essas dificuldades todas, elas, quando a gente discute o processo, elas vêm à tona, né? E é então aí que vem a maneira nova de fazer para reduzir essa dificuldade. Mais nada do que isso, é um negócio bastante elementar, né? Mas elementar sendo, cada um fica no seu canto, né? O médico acha que não tem nada a ver com isso, que escreve o negócio lá e você que se vire. O laboratório, por sua vez, não, assim, não tem muita ligação com a empresa de seguradora de saúde, né? Então, às vezes demora, você fica tempo demais ali no laboratório fazer um exame que deveria durar 5 minutos, você fica meia hora, tá certo? É, então, tem a equipe, né? Por exemplo, do pessoal do staff, né? O pessoal burocrático, digamos assim, que fica na bancada lá e recebe o paciente. E tem um pessoal que vai lá e que são enfermeiros, né? Que retiram o sangue da pessoa. Basicamente, acho que é mais isso, né? Que faz numa situação dessa. O que eu noto é que tem muito mais gente burocrática do que operacional, entendeu? E certamente isso redunda em prejuízo do cliente, né? Porque o cliente quer um serviço rápido ali, né? Aquelas informações todas que são pedidas na hora, ele poderia mandar previamente pela internet no dia anterior, né? Essa informação chegava toda lá, é só olhar, não precisa mais perguntar mais nada, de repente faz alguma pergunta ali para confirmar, a pessoa se identifica, né? Para ter certeza que está falando quem está fazendo o exame é a pessoa certa, porque às vezes tem uma necessidade, né, de garantir isso e tal, não é nada, tá? Então, esse exercício que seria o objeto dessa aula de hoje, tá? Então, em termos da aula de hoje, eu queria que vocês tentassem nessas 2 horas, quer dizer, não é para fazer depois da aula, é para fazer durante a aula, porque é por isso que nós temos aula, nesse horário, né? Se vocês tentassem trabalhar isso aqui, né? Quem já fez com antecedência, melhor ainda, publica logo aí o resultado que já chegou e eu, inclusive, durante a aula, posso até dar uma resposta, tá bom? Agora, em relação à próxima aula, né? eh, eu, deixa eu ver se eu me lembro, que nós andamos discutindo outro dia, conversando sobre alguma coisa que tem a ver com, que era mesmo? Tem a ver com a patente, você lembra? Então, eu montei um post também sobre esse assunto de patente. Inclusive, eu convidei 2 ou 3 alunos, ou mais, que estão lá relacionados, e quando eu convido, eu boto o nome do aluno. Se eu não boto o nome do aluno, de alguma maneira o aluno recebe uma mensagem, não sei por e-mail como é que isso funciona, mas depois vocês me explicam aí para eu saber, tá? Então, eu sei, por exemplo, que a Marília Porto, né, eu sugeri ela
uma parte desse assunto da... É pena que eu não tenho isso agora, eu tenho que abrir o computador, eu estou usando o computador para gravar, então eu não consigo fazer a coisa ao mesmo tempo. Mas vocês abrem lá o post que eu fiz, procura o nome de vocês e veja lá qual foi o serviço que eu sugeri de fazer em relação a esse tema da, como é que chama? Da patente, certo? Eu tive a oportunidade de conversar com um professor da universidade, né? Que é o professor que trabalha na área de látex, né? Que é um professor da química, né? Que é um professor assim extremamente empolgado, né? Com essas coisas, tá certo? E a referência desse professor está lá também nesse documento que eu estava falando, que está aí no grupo, tá bem? Tem também então, eu acho que foi o Jesse que eu indiquei para dar uma olhada. Você lembra que eu fiz um comentário sobre esse livro, esse filme, Batalha das Correntes, né? E de onde sai essa preocupação minha com o fato de que as patentes, né, são assim uma chave para o processo de inovação brasileiro, né? E de fato, como esse negócio funciona bem, a inovação funciona bem. Então, se a gente quiser melhorar a inovação, tem que melhorar a maneira de lidar com patentes. E o dinheiro que vem do banqueiro, né? Hoje em dia, para ser banqueiro, não precisa ter um banco, né? Hoje em dia, essas fintechs, por exemplo, elas conseguem reunir dinheiro, né? De pequenos aportes e massificar esse dinheiro, consolidar esse dinheiro, né? Que nenhum Banco do Brasil da vida, etc. Então, esse é um processo também interessante. Você dá uma olhada lá no nome que eu coloquei, né? E eventualmente eu incluiria outros assuntos para a próxima aula. Dessa maneira, vocês poderão, todos vocês que estiverem nessa aula de hoje, e quiserem participar da próxima aula, eu vou dar atribuições, sugestões para o trabalho da próxima aula, como já dei em parte, né? Então, apenas vou complementar essa informação que eu já dei. Mas, basicamente, nós vamos lidar com aquele tripé, né? Inovador, empreendedor, de um lado, que é o cara que faz acontecer. Só que para ele fazer acontecer, ele precisa, né, de tem um professor da odontologia, né, que gravou um vídeo que está lá também para vocês olharem. E nesse vídeo ele mostra que ele tem um processo lá de patente parado há mais de 10 anos, né? Então, evidentemente que fica meio difícil, né, usar a patente para alguma coisa. Mas quando a patente acontece, e isso nos Estados Unidos e em outros países está acontecendo, até na China, inclusive, né? Está acontecendo com bastante presença e torna importante no processo de inovação. O que que acontece? Essa patente, ela é, então, valorizada, né? Então, a mesma coisa, por exemplo, a pessoa vai pedir dinheiro emprestado no banco, né? Um empresário, por exemplo. Aí, o que que o banco faz? Bem, você está pedindo dinheiro emprestado e se você falir, não sei o que que acontece? Aí ele chega e diz assim, não, olha, eu tenho um prédio, eu tenho veículos, eu tenho matéria-prima, eu tenho, enfim, uma série de coisas que ele relaciona e o banco considera isso como uma garantia do empréstimo, né? É claro que aqui a gente não está falando só em empréstimo, está falando em investimentos também, né? Então, pode ser promovido investimento. O investimento é um empréstimo de risco, né? Quer dizer, o empréstimo não, é um valor X, vai ter os juros Y, né? E o investimento, se o negócio der certo, ganha. Se
não der certo, não ganha, né? Então, para o empreendedor é mais interessante. Mas é claro que aí o empreendedor tem que ter um material mais, digamos assim, mais sólido, né? Para poder promover esse empreendimento. Então, assim, isso é só para dar uma ideia. Depois eu volto a fazer talvez um outro vídeo, publicar mais alguma coisa, principalmente garantir que todos os alunos sejam contemplados nessas possibilidades de atividades, né? É claro que pode ter alguns alunos que dizem, professor, eu quero fazer essa outra coisa, né? Mas como eu não posso saber, adivinhar o que você quer fazer, eu estou dando uma sugestão do que vocês poderiam fazer, mas não é uma obrigação, é uma sugestão. A obrigação é de fazer alguma coisa. Agora, que esse alguma coisa seria você que tem que confirmar se a minha sugestão é aceita ou se você tem uma outra sugestão diferente. Já estamos com quase 30 minutos desse vídeo aqui. Espero que consiga publicar esse troço aqui de 30 minutos, que é muita coisa, né? De qualquer forma, foi um treininho bom aí para mim, tá certo? Olha, gente, a gente não pode brincar em serviço, né? Porque se a gente está com não é mais de uma epidemia, uma pandemia, uma confusão dos diabos aí, que vai morrer um bocado de gente, que já morreu tanta gente lá em vários países, na Inglaterra, na Itália, na China, e etc. E a gente quer que faça o mínimo de dano no Brasil, né? Então, para isso, cada um de nós tem que colaborar, né? Da sua melhor forma. A minha, como professor, é manter vocês ocupados, estudando sobre inovação, que certamente nesse momento uma das coisas importantes que você precisa é inovar com presteza, né? Então, por exemplo, lá na Itália já estão colocando hospitais de campanha, como se fosse uma guerra, né? Então, aqui a gente está meio devagar, né? Eu acho, e nós temos uma chance enorme, porque não ficamos sabendo com uma certa antecedência do problema que está vindo, né? Vamos ver se vai ter equipamento para entubar a pessoa que precisa ser entubada, para salvar a vida dela, que é a única forma de salvar a vida é entubar, né? Se não vamos ter bons exemplos das autoridades, pessoas em quem nós temos confiança para saber como proceder, né? Para evitar que a gente fique doente, para evitar que outras pessoas, nossos amigos, ou conhecidos, ou pessoas assim do ambiente, né, fiquem doentes também, né? E colaborar com uma ação do país, do Brasil, né? O Brasil até colaborar com outros países em volta aí da maneira possível, né? Principalmente não deixando que entre gente que está doente, etc., e que as pessoas que estão doentes fiquem em casa, como é que é a recomendação que existe e tal. Bom, enfim, eu queria era agradecer, né, a paciência de vocês, espero que dê para ouvir direitinho esse negócio que a gente gravou aqui. Eu estou passando a mão aqui no nariz, porque eu já lavei a mão e o nariz também antes de fazer tudo isso, porque eu tenho essa mania de fazer esse negócio, tá? Então, muito bem. Bom trabalho e espero que vocês mandem algum feedback aí rápido para saber como é que esse negócio está pegando na mão de vocês, tá bom?